A Igreja Pentecostal do Filho de Deus apresenta o programa Já é a Última Hora, com o nosso quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, na apresentação do pastor Eduardo Santos, com a participação especial do pastor Juscelino. Desmascarando as Falsas Doutrinas. Glória a Deus, irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta mais uma vez sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aliás, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora. Essa é a sua programação, já é a última hora, e esse é seu quadro Desmascarando a Falsa Doutrina ou as Falsas Doutrinas. Meus irmãos, nos acompanhem aí, pela www.radiofilhodedeus.com.br ou pelo YouTube Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Hoje, no Desmascarando a Falsa Doutrina, temos um tema só, mas claro, uma edição especial com a participação do pastor Juscelino, pastor responsável pelo estado paulista. Aliás, ele e a esposa, a irmã Rose, está fazendo um bom trabalho. Hoje o tema é: crente pode beber? Tem gente que bate na tecla dizendo que não é pecado beber, e pode beber sim. Os crentes mundanos estão capotando as quatro rodas aí, estão bebendo demais, ou bebe aquela cervejinha gospel, ou aquele vinhozinho na hora da ceia. Lembrando a vocês que não existe pecadinho que não condena a alma. Todo pecadinho ou pecadão condena a alma. Então, uma coisa puxa a outra, um abismo puxa o outro. Daqui a pouquinho eu vou pedir o nosso irmão Juscelino para fazer a parte dele, mas eu quero te contar um testemunho. Irmãos, quando abrimos a igreja ali no Independência Mansão, meus irmãos, tinha lá um cidadão que morava em frente, dizia ser missionário. Aí um dia esse tal missionário, mas a esposa foi visitar a igreja. Tá lá, dizendo que era missionário, que era isso, aquilo, né? Claro que não louvou, claro que não pregou, só pegou lá o microfone lá e falou umas bobeiras. E quando ele estava falando, eu não sabia quem era ele, nunca tinha visto ele, se vi, não me lembro de ter visto aquele cidadão. A igreja tinha poucos dias lá, ele atravessou a rua e foi lá falar umas bobeiras. E o que acontece? E quando ele estava falando, eu vi um copo de cachaça, aqueles copos americanos, rodando na cabeça dele. Quando acabou o culto e foi embora, eu fui falar para a evangelista Denise o que eu tinha visto. Aí ela falou: eu já ia te falar, ele bebe, vi ele ali no bar bebendo. Então ele é missionário, mas ele bebe. Aí nós apelidamos ele de missionário cachaça. Então olha só, se você não crê na revelação, que não pode beber, então crê na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, crê na revelação, ou crê nos dois. Mas isso é fato, tanto Bíblia como revelação, como Deus me revelou que aquele missionário cachaça bebia, tudo isso aí contribui para dizer que crente não pode beber. Mas eu vou deixar minhas palavras só nisso aqui, e vou pedir ao pastor Juscelino que conte aí o seu testemunho também, e mostre na Bíblia aí. Eu agradeço a oportunidade ao pastor Juscelino, aliás, mais uma vez, pastor responsável pelo estado paulista. Estão fazendo ele e a esposa um bom trabalho. Linha aberta, pastor Juscelino, fale aí o seu testemunho e mostra na Bíblia aí, me ajuda a desmascarar a falsa doutrina. Do Senhor Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, ouvinte aqui do canal da IPFD, no YouTube, também na rádio. Irmãos, quero trazer aqui, irmão, um estudo, um ensinamento sobre a bebida alcoólica. Mas antes de ir para a palavra, eu quero trazer para os irmãos, contar aqui para os irmãos a experiência que eu tive no início da minha caminhada. No início da minha caminhada, eu tinha muita dúvida sobre bebida alcoólica e eu aceitei a Jesus e queria continuar bebendo. E fui para a igreja um dia, um culto, era uma sexta-feira, isso na igreja que eu frequentava, e o pastor falou sobre bebida alcoólica era pecado. Não mostrou na palavra, mas falou, e aquilo me incomodou e eu achava que não era. Minha esposa também já tinha falado, o obreiro já tinha falado e eu não aceitava. Aí cheguei em casa, fui falar para Jesus, falei para Deus que
porque eu não acreditava no obreiro, sobre a bebida alcoólica, não acreditava na minha esposa, não acreditava naquilo que o pastor tinha falado, que eu achava que não era pecado. E disse para o Senhor que se fosse pecado, Ele me mostrasse. Disse para Ele, eu não acredito, mas se o Senhor me mostrar, eu acredito. E aí fui dormir. Morava num sobrado, do quarto ficava em cima, subi para dormir e dormi. Mais ou menos lá para as 3 horas da manhã, eu ouvi uma voz dizendo, leia Provérbios 20. E naquele momento eu olhei assim, me assustei um pouco, olhei para minha esposa, estava dormindo. Falei, quem está falando? Voltei a dormir, voltei a deitar no travesseiro. E a voz, pela segunda vez, foi aumentando. Leia Provérbios 20. Eu falei, tá bom, amanhã eu leio. E voltei a cabeça para o travesseiro. Aí foi mais forte. Leia Provérbios 20. Aí eu comecei, não fiquei ali... Fiquei assim, o coração apertado, comecei a ter, ficar assim agitado, aquilo me incomodando, nervoso, desci a escada, peguei a Bíblia e fui ler. E quando eu li, irmão, vamos aqui a palavra de Deus, quando eu li aqui, irmãos, em Provérbios, está escrito aqui, a palavra que o Senhor mandou eu ler, que me mostrou. Está escrito assim, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que neles permanecer nunca será sábio. Só que eu estava assim um pouco perturbado pelo aquilo que eu tinha ouvido. E eu entendi a palavra sábio como se fosse salvo. E eu disse, não, Jesus, eu quero ser salvo. E ali, meus irmãos, eu fiz uma oração e disse para Deus que nunca mais eu beberia. E nunca mais eu bebi. Isso já são quase 30 anos. Então, meus irmãos, a bebida alcoólica é pecado para o cristão. É pecado. Tem gente aí ensinando, pastores ensinando sobre bebida alcoólica, que não tem problema. Que a bebida não pode ficar bêbado, mas beber não tem problema, tá? Jesus me deu essa palavra no Novo Testamento, no Velho Testamento, e também eu quero levar os irmãos a outra palavra aqui no Novo Testamento. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Deixa eu lhe mostrar aqui para os irmãos, para você entender. Glórias a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim, aqui fala sobre João Batista, tá? Sobre o nascimento de João Batista e sobre João Batista. E diz assim, pois ele será grande diante do Senhor, não beberás vinhos nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Então, irmãos, esse ensinamento que diz aí que pode beber não tem problema, isso é falsa doutrina. Você, meu irmão, minha irmã, que quer ser cheio do Espírito Santo, que quer chegar ao céu, fuja dessas coisas. Isso aí é falsa doutrina, falso ensinamento. Jesus não está nisso aí. E quem bebe nunca vai ser cheio do Espírito Santo. É isso que diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é um estudo sobre, também lá em Coríntios capítulo 6, vamos complementar, Coríntios capítulo 6, ele fala de uma lista de pessoas que não vão herdar, primeira carta aos Coríntios capítulo 6, que não vão herdar o reino de Deus. Lá fala, tá? Tem uma lista, e uma das que está na lista, ele fala dos bêbados. Não, pastor, mas ele está falando só dos bêbados. Não é só dos bêbados, não. Ali está falando daqueles que bebem, tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Aqui fala uma lista. Deixa eu pegar essa lista aqui para os irmãos, para você entender. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Fala... Fuja, meu irmão, dessas coisas, desses ensinamentos, porque isso vai te levar à perdição. Está escrito aqui,
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do céu. Tá? Aqui está falando dos bêbados. Não, pastor, mas só dos bêbados. Meu irmão, é todo aquele que bebe. Tá? Todo aquele que bebe, que tem a prática de beber, esses vão estar fora do reino de Deus. Amém? Então esta é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos aqui no nosso Desmascarando as Falsas Doutrinas. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Você acabou de ouvir o nosso quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas. A qualquer momento estaremos de volta. Fique na paz do Senhor Jesus.